Meus queridos, que a graça e a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nessa noite com os amados, como o pastor bem disse. Estamos ali em Braslândia, Padre Lúcio, Padre Bernardo, servindo ao Senhor com alegria, não com vaidade, mas sabendo que o Senhor nos chamou para ser servos como aqueles que a Bíblia vai falar de orelha furada, que a causa é muito maior do que a própria vontade, do que os próprios desejos, do que o próprio tempo. Então temos servido com alegria essas 3 localidades, e o Senhor tem se feito presente, temos nos alegrado ali. E como eu bem falei, hoje é um motivo de alegria estar aqui nessa noite. Agradeço meu pastor, pastor Jeová de Aquino, aos pastores que aqui estão, obreiros, que o Senhor possa vos abençoar. Abra por favor a sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo de número 43. Hoje a Rose e meus filhos não me acompanham. Rose, ela está com pneumonia, está em casa se recuperando, está inclusive na transmissão. Orem por ela, que tem sido muito intensa esses últimos dias. E tem hora que a gente nem se preocupa com a saúde quando vê. Ontem nós fomos ao médico, eu levei ela. E aí fez o exame, e o médico falou, tá com pneumonia. Eu falei, uai, não tem nem sintoma, não tem nem febre, não tem nada. Porque o Senhor, Ele cuida, né? E quando, assim, há o diagnóstico, é porque o Senhor, Ele já está fazendo um milagre. Amém? Isaías, capítulo de número 43. Vamos ler apenas o verso 18. Prometo aos amados que eu não vou me alongar muito, mas eu quero a tua atenção pelos próximos, pelo menos 20 a 25 minutos, que o Senhor, Ele tem algo para falar contigo. Que o Senhor ministrou ao meu coração é algo muito sério. Hoje é como é noite da vitória, campanha da vitória. Eu quero ser fiel ao que o Senhor colocou ao meu coração. E eu tenho certeza que na medida da tua adoração nessa noite, na medida como o teu coração veio aqui nessa noite, o Senhor, Ele trará respostas. O Senhor, Ele estará ordenando a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, a bênção sem medida, transbordante para a glória dEle, aleluias. Amém? Diz assim a palavra: não vos lembrei das coisas passadas, e desconsiderai as coisas antigas. Uma vez mais, não vos lembrei das coisas passadas, e desconsiderai as coisas antigas. Amém? Curva a tua cabeça nessa hora. Deus e Pai, nessa noite, Pai, eu estou aqui, Senhor Pai, como emissário Teu. Pai, reconhecendo que a glória e a honra pertencem a Ti. Pai, que nessa noite, Pai, continue diminuindo o homem, Senhor, porque nada sou sem a Tua presença. Ah, Senhor, se o Teu favor não tivesse me alcançado, o que seria de mim? Pai, mas nessa noite eu te peço, Senhor, Pai, na mesma intensidade como o Senhor tem falado comigo, Senhor, Pai, acerca da Tua palavra. Pai, que esta palavra encontre um coração que seja como a terra, Senhor, que seja árida, Senhor, e preparada para ouvir e ser transformado através da Tua palavra. Senhor, não provém de mim, mas provém do Senhor. Pai, provém da Tua misericórdia, provém da Tua graça, provém do Teu favor. Pelo Adriano nada pode ser feito, mas pelo Senhor tudo é possível. E nessa noite eu te peço, Senhor, Pai, nos instrua conforme a Tua vontade. Amém e amém. Se você desejar, diga amém. O texto em que nós lemos é escrito por um dos profetas mais conhecidos veterotestamentário. Isaías é um profeta que ele tem uma longa extensão ministerial, a saber, 740 a 689 a.C. Isaías, ele tem uma palavra de conserto para um povo, para um tempo muito parecido com o nosso. Também, para deixar ainda na mente dos amados, no tempo de Isaías surgem outros profetas, entre eles Amós, entre eles Oséias, Miqueias, outros profetas com relativismo muito grande.
Mas o Senhor escolheu Isaías para transformar, para trazer uma palavra de mudança, para trazer uma palavra de novidade sobre um povo que estava passando por um momento adverso. A saber que Israel passava por um instante, uma época muito triste, muito desolada. Afinal de contas, eles estavam submetidos ao cativeiro babilônico. E quando Isaías é levantado para profetizar, é só você olhar como é que estavam os reinos. O reino do norte, o reino do sul, assolado pela incredulidade, assolado por questões em que eles mesmos assim, pela sua própria colheita, distanciaram da vontade do Senhor. Queridos, quando Isaías ele está falando para este povo, era o pior momento em que talvez a nação de Israel estava passando. Os reinos do norte e os reinos do sul tinham atravessado aproximadamente meio século de prosperidade, meio século de triunfo, meio século de ver a provisão do Senhor. Mas quando nós olhamos para esse povo agora, esse povo estava, de certa forma, vivendo um tempo de sincretismo religioso, estavam com seu coração inclinado ao paganismo, estava inclinado para suas próprias vontades, e seria inevitável o subjugo da parte do Senhor. Seria inevitável o Senhor, Ele não agir em prol, na situação em que o povo assim atravessava. Quando eu olho para o versículo 18 do capítulo 43, Isaías, ele está falando não dos seus lábios, mas pela própria boca do Senhor, está querendo trazer esse povo de volta para o caminho, para a vontade, para o princípio em que Deus assim tinha para eles. Mas, amados, entenda algo, como eu falei, versículo 18, o povo estava saindo, era o fim do cativeiro babilônico. Versículo 18, Isaías ele está dizendo, olha, vocês têm que esquecer do passado, vocês têm que parar de se lembrar do passado, vocês têm que parar de viver no passado. Afinal de contas, por mais que o povo vivia errante, por mais que o povo vivia distante, esse povo tinha desaprendido acerca do Deus que eles serviam, Deus que eles professavam assim servir. Eles tinham se esquecido que Deus era provisão. Eles estavam acostumados com sofrimento. Eles estavam acostumados com amargura. Afinal de contas, eles viviam cativo sobre o jugo de Babilônia. Mas vem a palavra através da boca do profeta, e o profeta vai dizer: desconsiderai o passado, não vos lembrei do passado, desconsiderai as coisas antigas, desconsiderai aquilo que passou. Em outras palavras, o que Isaías estava apresentando para eles é que existe um tempo de novidade, existe um tempo de mudança, existe um tempo para ser vivido e para ser experimentado. Aleluia. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem nessa noite, eu falaria que o tema dessa mensagem é o tempo de novidade. Em cima desse texto eu quero trazer para vocês pelo menos 3 reflexões, para que você possa viver o tempo de novidade. Pastor, e qual é? Vamos lá, a primeira. O passado ele só serve para você se ele te empurra para frente. Você tem que olhar para o passado somente se ele te empurra para frente. Você sabe por quê? Tem muita gente que vive demasiadamente no passado, isso é dado. Porque excesso de passado, tem uma geração de pessoas que está vivendo o passado demasiadamente, estão entrando numa crise existencial chamada depressão. Depressão nada mais é que excesso do passado. A OMS está divulgando que o Brasil é a segunda nação que mais consome ansiolítico e antidepressivo. A nação que vive do passado, que olha para o passado e usa o passado como a sua história, como a sua referência. São saudosistas. Tem gente que olha para o passado, pastores, olha para o passado e vê, não, o Deus que operou no passado, Ele ficou lá. As minhas vitórias ficaram no passado. O que o Senhor tem para mim já aconteceu. São saudosistas. Não conseguem entender que o Deus do passado também faz no presente.
ainda não entendeu que o Deus que operou no passado, Ele continua operando hoje. O Deus que curou, Ele ainda cura. O Deus que salvou, Ele ainda salva. O Deus que mudou a minha história, ainda muda histórias. Aleluias. O passado ele só serve para você, meu querido, se ele é algo que está te empurrando para frente. Porque muitas vezes nós olhamos para o passado e nós vemos decepção, nós vemos frustração, que o povo estava olhando. Eles olhavam para o passado e viam um tempo de triunfo. Olhavam para um passado um pouco recente, eles viam Babilônia. Eles olhavam, viam um pouquinho antes, ele via Faraó Neco dominando o povo de Israel. Eles olhavam um pouquinho antes mais, ele via o povo preso no Egito. Sabe, nós precisamos olhar para o passado sim, mas projetando o que o Senhor Ele tem para a gente no presente e olhando para o futuro. Deus não é um Deus de passado, Deus é um Deus de presente e que projeta o nosso futuro. Nessa noite, em nome de Jesus, comece a olhar adiante, comece a verificar e ver que Deus Ele tem um tempo novo para você, que Deus Ele tem um milagre pronto para você hoje. Aleluias. Eu sinto uma graça tão grande da parte do Senhor nessa noite. Algo tão grande o Senhor fazendo aqui no nosso meio, queridos. Aleluias. Veja, o texto vai dizer assim, olha: não vos lembrei das coisas passadas. E o que? Desconsiderai as coisas antigas. Essa palavrinha desconsiderai, obrigado, pastor. Se você consultar o Aurélio e ver palavras sinônimas, você vai ver que desconsiderai tem algumas palavras muito diretas que estão ligadas a ela. Se você olhar outros sinônimos de desconsiderar, é abortar, é descarregar, é desnutrir. Vocês estão entendendo? Quantos estão comigo aqui ainda? É por isso que é uma necessidade muito grande hoje, queridos, de você largar aquilo que está te prendendo. Esse passado carregado, que você tem carregado ao longo do tempo. Enquanto o Galego estava falando ali, ele começou a externar, o Senhor começou a pulsar no meu coração e falar assim: olha, era passado, era uma história do passado, porque eu olho para o presente, o que eu projeto é o futuro. Nessa noite não importa o tamanho do peso que você carrega, Deus Ele não tem esse peso, porque o fardo dele é leve. Nessa noite, em nome de Jesus, abandone o teu passado e comece a olhar para frente e comece a ser resposta a esse tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas ainda falando de passado, existe um problema muito grande no passado também, porque como nós somos presos à opinião alheia. Isso está muito ligado ao olhar para o passado. É aquilo que falam aí: a minha história me condena, não é verdade? E nós estamos muito ligados à opinião pública em função do nosso passado. A segunda coisa que eu entendo desse texto, que para que você possa viver um tempo de novidade, não se torne aquilo que pensam de você. Porque nós somos rodeados de pessoas que nos julgam pelas nossas escolhas, nos julgam pelos nossos comportamentos, nos julgam pelas nossas roupas, pelas nossas atitudes, pelo nosso testemunho. Alguém outro dia virou para mim e falou: mas Adriano, ele não é cristão. Falou: Adriano, mas precisa ir tanto em igreja assim? Porque eu ligo para você, você está na igreja. Eu ligo para você, você está em uma igreja em outro lugar. Eu ligo para você, final de semana, você está na igreja praticamente o domingo todo. E ele falou: precisa ir na igreja tanto assim para ser aceito por Deus? Eu falei para ele, não, meu querido, eu não vou para a igreja para ser aceito por Deus, mas por ter sido aceito por Ele. É por isso que eu não largo. É por isso que eu não fico distante, como Levíticos vai dizer, eu não me afasto da porta do templo da congregação. Isso é gratidão, amados. É não se tornar aquilo que estão te julgando ou pensando que você é.
No tempo de novidade, você não deve se tornar aquilo que pensam que você é. Você sabe por quê? Porque como eu iniciei o início desse prólogo aqui, eu falei que o povo vivia um tempo adverso, que o povo não estava vivendo o melhor dos seus momentos. Porque quando a gente está atravessando por adversidade, existem dois comportamentos: ou nos tornamos murmuradores, ou nós pegamos essa situação adversa e nos tornamos adoradores. Tem muita gente que pega o tempo adverso, queridos, que ao invés de produzir adoração, ele produz murmuração. Misericórdia. E é exatamente o que querem que nós sejamos: murmuradores, pessoas que maldizem, pessoas que falam mal, pessoas que estão sempre de mau humor. Para que você possa viver esse tempo de novidade, você não deve se tornar, mas você pode ser, você tem que ser na sua essência. Você tem que mostrar o que realmente queima aqui dentro. Você tem que demonstrar para as pessoas o que realmente você é por essência. Para que você possa viver o tempo de novidade. Se torne não aquilo que estão falando que você seja, mas se torne aquilo que Deus quer que você seja. Outro dia eu ministrava para alguns líderes, fui convidado para um determinado ministério, aí eu preguei para aproximadamente 80 líderes, e eu comecei a olhar assim, comecei a perguntar antes de ministrar: e você, como é que você está? Falou: não, estou bem, estou indo na igreja, mas não quero liderar mais não. Cheguei para um obreiro, eu falei: ei varão, como é que está a obra lá? Sim, eu tenho ido aos domingos, mas só os domingos. Aí cheguei no pastor, e aí, como é que está o teu ministério, como é que está? Está daquele jeito, eu vou na igreja uma vez por mês. Exatamente isso que essa geração, que esses últimos dias as pessoas querem que nós nos tornemos. Pessoas que são apáticas ao que o Senhor está fazendo. Essa geração quer que nós nos tornemos, de certa forma, pessoas apáticas ao que o Senhor faz. Você sabe qual que é o problema dessa geração? É que tem gerado uma série de pessoas que não querem nada com nada, apáticos. E para que você possa viver o tempo de novidade, para que você possa viver o tempo de crescimento, você não deve se tornar aquilo que querem que você se torne. Se a oração, esteja na oração. Se é em culto, esteja no culto. Se precisa de você, seja o primeiro a levantar a mão. Porque a palavra do Senhor vai dizer que grande é a obra e são poucos os obreiros. Grande é a seara, né? E tem poucos cearenses aí para poder fazer a obra do Senhor. Aleluias. Deus, Ele conta contigo, meu querido. Não se torne, não seja como todo mundo está se tornando, apático. Não, está tudo tranquilo. Eu não sei se aconteceu aqui, mas em Braslândia, nesse pós-pandemia, às vezes é tão difícil a gente trazer as pessoas para dentro da igreja. E é sempre o mesmo discurso: pastor, não, é muita programação, é muita coisa. Falei: mas rapaz, outro dia eu fiz um cálculo para o pessoal lá na igreja. Eu falei: olha, a gente passa aproximadamente 5 horas na igreja durante a semana. Você acha que 5 horas dedicadas ao Senhor, você acha que é pouco? Ou você acha que é muito? Eu particularmente, eu acho que é pouco. Porque o que o Senhor, Ele fez na minha vida, o que o Senhor está fazendo na minha casa, o que o Senhor, Ele está fazendo todos os dias, meu querido. E se você assim entendesse, você gerava muito mais gratidão e você seria muito mais ativo. Não se torne, em nome de Jesus, aquilo que querem que você se torne. Aleluias. Quantos ainda estão comigo? A terceira lição que eu tiro desse texto, vamos lá comigo, versículo 19. Diz assim: o que o Senhor, Ele está falando através da boca do profeta: eis que farei uma coisa nova,
e logo sairá a luz. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não percebestes? Terceira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite, para que você possa viver esse tempo de novidade. Esteja atento aos sinais. Esteja atento no que está começando a acontecer ao teu lado. Esteja atento no que está acontecendo com a tua igreja. Esteja atento aos sinais. Quer viver um tempo novo? Então esteja atento aos sinais. Esteja atento no que Deus ele está fazendo no meio dessa nação, no que Deus ele está fazendo no meio desse país, no que Deus ele está fazendo neste mundo. E não fique de fora. O que Isaías ele está dizendo, ó, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Olha como é que o povo estava. Isaías está falando, o Senhor está falando através da boca de Isaías. Eu estou fazendo uma coisa nova. E porventura vocês não estão percebendo. O milagre que você precisa, o Senhor ele já começou a fazer. Será que é você que não está percebendo o que está acontecendo? Terceira coisa, esteja atento aos sinais. Comece a ver o milagre que o Senhor está falando, porque a nossa realidade não é aquilo que está falando no Jornal Nacional. A nossa realidade, o que o Senhor está fazendo no nosso meio, não é aquilo que está estampado no Correio Brasiliense, mas é o milagre que o Senhor ele acrescenta sobre nós todos os dias. Esteja atento aos sinais. Pastor, e por que precisa estar atento aos sinais? Porque quando você começar a perceber os sinais, quando você começar a perceber as pequenas coisas, você vai começar a glorificar. Você vai começar a dizer que só o Senhor é Deus. Você vai começar a testemunhar. Você vai começar a mostrar para esse mundo, vai começar a mostrar para os teus vizinhos, vai começar a mostrar para a tua família, que o Senhor ainda faz, que o Senhor ainda realiza, que o Senhor ainda transforma. Aleluias. Eu tenho certeza que nesse momento de testemunho tem muito mais outros testemunhos que estão aí calados e contidos, porque muitas vezes a gente quer ver um grande testemunho, uma grande realização, mas o Senhor tem feito pequenas coisas ali para demonstrar que Ele ainda é Deus sobre a tua vida, que mesmo nessas pequenas coisas você tem que demonstrar gratidão a Ele. Quer viver um tempo de novidade? Então comece a ser grato, mesmo que seja coisas pequenas. Quer viver um tempo novo? Comece a produzir adoração, mesmo que você esteja no deserto. Você quer viver um tempo novo? Comece a ser resposta para esse tempo através do teu testemunho. Quarta e última questão. Esse povo aqui, eles já estavam acostumados com milagre. Eles já estavam acostumados de ver o Senhor prover. Tinham se esquecido, é claro. Mas eles já tinham visto o Senhor fazer várias coisas no meio deles. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que tem muita coisa que o Senhor já fez na tua vida, na tua história, na tua casa, no meio da tua família. E talvez seja por isso que você não percebe o Senhor agindo. Mas ainda assim, o Senhor ele me trouxe aqui nessa noite para te falar uma única palavra, que eu encerro. Mesmo que seja o tempo novo, o Senhor ele fará milagres antigos, cumprirá promessas antigas, mesmo no tempo novo. Então comece nessa noite a produzir adoração, porque Ele já está fazendo. Nessa noite, para alguns o nome dEle é cura, para alguns o nome dEle é porta aberta, para alguns que estão aqui é transformação, é salvação. E nessa noite, em nome de Jesus, não feche os seus lábios e comece a glorificar pelo que Ele já começou a fazer, e comece a gerar gratidão pelo que Ele já está fazendo. Pastor, não estou vendo, mas comece a ver que mesmo no mínimo Ele já começou a fazer. Eu não sei o que você está pedindo da parte dEle, eu não sei qual que é o tamanho do teu milagre, eu não sei o que é que você precisa que Ele entre com intervenção nessa noite. Talvez seja uma porta aberta, talvez seja cura,
Talvez você entrou aqui nessa noite, Senhor, salva o meu marido, salva a minha esposa. Senhor, salva a minha casa. Eu não sei. O que eu sei é que Ele já está fazendo. Eu quero orar contigo que tem fé assim como eu. Pastor, eu não tenho fé que Ele pode fazer, então que seja pela minha, porque o Senhor tem feito muita coisa por onde eu tenho passado, e não vai ser diferente na tua vida. Eu quero orar contigo nessa noite. E nesse momento de oração, como o pastor ele bem disse aqui acerca da oração, há poder na oração. Se você bem soubesse o poder da intercessão, você orava mais. É o ano da oração. Se você entendesse a profundidade que é você falar com o Senhor e vê-lo respondendo, então você estaria orando mais, estaria intercedendo mais, estaria pagando o preço mais. Nessa hora eu quero orar contigo. Licença ao pastor, eu quero te convidar a colocar-se de pé.